Fala, meu irmão, minha irmã. Que bom ter você aqui mais uma vez para o nosso segundo dia do nosso desafio 31 dias, 31 provérbios. O bom de ler a palavra de Deus é que quanto mais a gente lê, mais a gente quer aprender, mais a gente quer conhecer a Deus e nesse processo a gente se torna mais sensível à voz dele. Se você perdeu o dia de ontem, se você chegou aqui agora, fica tranquilo, os vídeos anteriores estão aqui no canal, tanto o vídeo de introdução quanto o vídeo do capítulo 1. E não se sinta mal se você não conseguiu ler, não está conseguindo acompanhar por enquanto, porque o que importa é começar. Então vamos para o nosso segundo capítulo? No segundo capítulo de Provérbios, a narrativa continua naquele tom de um pai passando conselhos para o seu filho. E o primeiro conselho, de maneira resumida, que ele traz para o filho é: busque a sabedoria com todas as suas forças. Logo nos primeiros versículos, o pai deixa claro alguns esforços que o filho vai ter que empreender para obter a sabedoria. Ele fala, por exemplo, guardar no coração os mandamentos, se inclinar para o discernimento, clamar por entendimento. E no versículo 4 ele coloca algo muito interessante. Diz assim: se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Vem cá, você acha que é fácil achar prata dando mole por aí? Será que metais preciosos são tão simples de encontrar quanto conchas na areia da praia? Não é bem por aí que funciona, certo? Quanto mais um tesouro escondido. Quantos filmes, quantos livros, quantas histórias a gente vê de personagens que querem encontrar um tesouro. Às vezes eles têm uma ideia de que esse tesouro possa existir, eles não têm nada concreto que prove a existência, mas mesmo assim dedicam anos, décadas da sua vida em torno de encontrar aquele tesouro. Em alguns outros casos, existem até evidências do tesouro, como um mapa, por exemplo, que direciona para ele, mas mesmo assim os nossos personagens têm que enfrentar fenômenos da natureza, vilões ardilosos, armadilhas, perigos escondidos, até encontrar o seu tão desejado tesouro. E o autor de Provérbios coloca a sabedoria como um tesouro que deve ser buscado dessa forma. Mas o interessante é que logo em seguida, no versículo 5, ele coloca uma recompensa, um motivo pelo qual o jovem deve empreender a sua busca pelo tesouro da sabedoria. Diz assim: então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Ontem a gente falou muito sobre temor do Senhor, o que é temer ao Senhor e como ele é o princípio para se obter a sabedoria. E aqui o autor sugere que a própria jornada da busca pela sabedoria nos mostra o que é temer ao Senhor. A gente entende então que só se pode conhecer a Deus com a sabedoria que vem dele. Você ainda não conhece a Deus? Então busque-o, procure-o como se estivesse buscando um tesouro escondido, e ele vai se revelar a você. Agora, para mim, o mais lindo de tudo é o que está no versículo 6, que diz assim: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Gente, é o próprio Deus quem entrega a sabedoria. É um dom, é um presente para aqueles que estão dispostos a buscá-lo. Então, toda essa nossa caça ao tesouro que a gente está falando pode ser resumida em buscar a Deus. É como naquele versículo que a gente falou ontem, lá de Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Mas Deus reserva esse tesouro. Ele reserva para o que a Bíblia chama de o justo, ou seja, aquele que procura trilhar os caminhos do Senhor. No versículo 7 ele diz assim: ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Ora, se a sabedoria vem de temer ao Senhor e ela é um tesouro tão precioso, Deus não poderia simplesmente dá-la para aqueles que não estão dispostos a abrir mão dos seus antigos caminhos, da sua antiga vida e obedecer ao Senhor. Assim como esses caçadores de tesouros
Todos nós enfrentamos dificuldades nesse processo de buscar a Deus. Os que querem servir a Deus precisam abrir mão de servir ao mundo. Como Jesus disse lá em Mateus 6,24, nós não podemos servir a dois senhores, pois a gente vai querer agradar um e vai aborrecer ao outro. Lá em Tiago 4,4, a gente vê que a amizade com Deus é a inimizade com o mundo, inimizade com tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Agora, uma coisa é certa, se os desafios são tão grandes, a recompensa é maior ainda. O resto desse capítulo 2 de Provérbios basicamente vai discorrer sobre as vantagens de trilhar esse caminho, de caçar a esse tesouro. Saber o que é certo, ter o seu caminho protegido, ser livre das mãos daquelas pessoas que querem fazer o mal. Ter a sabedoria de Deus nos poupa de muita coisa, nos livra de muito sofrimento, de muitas decepções que os nossos próprios caminhos poderiam nos levar. E algo lindo também nesse capítulo é que o autor diz que a sabedoria dá prazer. Lá no versículo 10 a gente vê assim: pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Uma vez um pastor que eu gosto muito disse: se você não quer sofrer como todo mundo sofre, não pode querer viver como todo mundo vive. Então, o que a gente pode concluir é: aproximar-se de Deus envolve afastar-se do mundo, afastar-se do pecado, dizer não àquilo que a nossa carne gostaria de fazer. Isso com certeza é um desafio, mas a gente sabe que a recompensa vale a pena. Afinal de contas, também, nenhum tesouro é obtido com facilidade. Se você quer começar a trilhar esse caminho, ou de repente se você já está trilhando, mas sente que as dificuldades são muito grandes, são maiores do que o que você pode suportar, mantenha os olhos firmes em Deus, os olhos firmes na recompensa que Ele promete, que é muito maior do que qualquer desafio que você precisa enfrentar. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Eu também estou nessa caminhada, a cada dia aprendendo um pouquinho mais, sendo lapidado pelo Espírito Santo. Afinal, eu também tenho muitas falhas que precisam ser corrigidas pelo Senhor, até que eu seja aquela pessoa que Ele quer que eu seja. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: servir a Jesus vale totalmente a pena. Lá em João 16,33, Jesus diz basicamente que Ele garante que não vai ser fácil, mas que Ele também garante que a gente venceria o mundo junto com Ele. Tenha certeza que se você decidir seguir a Cristo, você nunca estará sozinho. Pessoal, então esse foi o nosso segundo capítulo, nosso segundo dia da leitura de Provérbios, e eu queria saber o que Deus já está falando com você. Será que você tem conseguido ouvir a sua voz? Não se preocupe, se você acha, Deus não fala comigo, André, isso é muito difícil, é muito abstrato. Calma, todo mundo se sente assim em algum momento. O que você precisa fazer, como a gente viu hoje, é continuar insistindo. Continue buscando esse tesouro, buscando a intimidade com Deus, que uma bela hora Ele vai se revelar a você. E você não vai ter dúvidas de que é a voz dele. Então deixa Ele falar, deixa Ele te mostrar o que Ele tem para a sua vida. Então já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo para todo mundo que você quer que participe com você do desafio. Todo mundo que você acha que precisa ouvir essa palavra. E fica ligado, porque Deus ainda tem muita coisa para falar com a gente. Fica com Deus e até a próxima.